Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 46 em diante, vai contar a história de um homem que era cego e mendigo. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só, meus amados irmãos, este homem, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas muito o repreendia para que ele se calasse. Meus amados irmãos, o desejo do diabo, do inimigo das nossas almas, é que nós venhamos nos calar, é que nós venhamos viver uma vida. O desejo do diabo é que nós venhamos viver uma vida de sofrimento, de angústia, uma vida no fundo do poço, porque o diabo sabe quem ora, quem se humilha, quem se aquebranta na presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus Eterno, do Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O diabo sabe quem ora, quem chama por ele, quem se humilha na sua presença. O diabo sabe que alguma coisa vai acontecer para a glória de Deus. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: ei, ore, clame, busque ao Senhor, se humilhe aos seus pés, se renda na sua presença, em oração, em busca constante pelo Espírito de Deus, e o Senhor vai te ajudar. Aquele homem clamou mais. Ele clamou mais. E ele clamava cada vez mais. Sabe o que aconteceu? E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Eu quero dizer para a minha vida e a sua vida: temos que orar, temos que clamar, mas também temos que obedecer à voz de Cristo. Jesus mandou que eu o chamasse. E aquele homem, naquele momento, ele teve que tomar a decisão de ir ou ficar. Ele decidiu ir até a presença de Jesus. Ele decidiu obedecer o convite de Cristo. Você sabe o que foi que aconteceu? Ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Sabe o que foi que aconteceu? Jesus, falando disso, de que queres que eu te faça? Ele ouviu palavras inefáveis. Ele ouviu Jesus dizendo para ele: ei, o que queres que eu te faça? Mas por que Jesus fez essa pergunta para ele? Porque ele começou a clamar, a orar, ele começou a buscar a presença de Deus. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muito repreendeu para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Mas agora ele está agora a um passo da sua vida ser totalmente mudada, quando Jesus manda que o chamasse. E aquele homem obedeceu à voz de Cristo. Você orar, clamar, eu orar, clamar, e nós formos obedientes à voz de Cristo, o Senhor também fará para nós esta pergunta: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Tem pessoas, meus amados irmãos, depois que recebe o milagre,
ele não volta mais para a presença de Jesus. Tem pessoas que depois que recebem o milagre, ele abandona a presença de Jesus. E eu e você? Eita, Jesus, agora é uma pergunta para nós. Jesus, ele cura, irmão, ele continua transformando, salvando, libertando, ele continua fazendo prodígios, milagres e maravilhas. Ele continua ainda curando. Mas é aquilo que eu falei para os irmãos, a questão não é ele curar. A questão é nós sermos salvos. E aquele homem seguiu a Jesus pelo caminho. Recebeu o milagre de Cristo, não saia da sua presença, permaneça. Continue nos pés de Jesus. Recebeu o milagre de Cristo, agora é hora de se humilhar cada vez mais. É hora de estar nos seus pés. Para nós concluirmos, estamos orando por todos. Olha só, meus amados irmãos, Lucas 17, versículo de número 11, que diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Olha só, meus amados irmãos, que aqueles 10 homens levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aqueles 10 homens que estavam leprosos, clamaram, levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, quem Jesus, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. A obediência à voz de Cristo gera milagre nas nossas vidas. Ele, vendo, disse-lhe: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E os 10 foram, obedeceram naquele momento a voz de Cristo. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. A obediência à voz de Cristo gera milagre nas nossas vidas. E um deles, vendo que estava sã, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Olha só, meus amados irmãos, eram 10. Só um voltou para agradecer. Só um voltou glorificando a Deus em alta voz. Só um voltou e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Foram 10, mas só um voltou para glorificar a Deus. Foram 10 os curados, mas só um voltou para engrandecer, bendizer, glorificar, exaltar, agradecer a Deus. Só um voltou, irmão. E respondeu-lhe. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Tem pessoas, irmão, que elas não querem Jesus. Tem pessoas que elas só querem a cura de Jesus. Tem pessoas que só querem receber o milagre de Cristo. Depois ela some. Depois ela desaparece. Mas eu louvo a Deus que pelo menos um voltou.
Ei, você, eu, nós. Somos gratos a Deus pelos seus benefícios que Ele tem nos proporcionado. Somos gratos a Deus, irmão. Porque 9 não voltaram, 9 só queriam um milagre. Mas um não. Um recebeu o milagre, mas voltou glorificando, exaltando a Deus, glorificando a Deus em alta voz, em alta voz, viu? E dando-lhe graça. Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse homem ouviu palavras inefáveis. Só aquele homem que voltou, que ouviu estas palavras de Jesus. Os outros 9 não ouviram. Mas este homem que voltou, glorificando a Deus em alta voz, sendo grato, agradecendo, se humilhando aos pés de Cristo, ele ouviu palavras inefáveis. Jesus disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse homem não ouviu só a palavra de ide e mostrai-vos ao sacerdote para ser curado, não. Ele ouviu palavras inefáveis de Cristo. Levanta-te e vai, a tua fé te salva. E como está a nossa fé hoje? Se Jesus voltasse agora, seríamos salvos? Subiríamos com Ele? Porque os 9 não teve compromisso de ouvir estas palavras. Os 9 só estavam preocupados com o milagre, de receber a cura, receber o milagre, receber a bênção. E aí você? Só queremos o milagre? Só queremos a bênção? Ou queremos salvação, vida eterna e comunhão com Deus? Eita, Jesus!